Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Queridos irmãos, esta é uma carta que Pedro escreveu. Ela era de caráter universal, dirigida a muitos lugares por onde ele havia passado, levando ali a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, e que agora, então,
Passado alguns anos, ele escreve esta carta, trazendo a eles recomendações. Primeiro, ele faz aqui uma ação de graças a Deus pela esperança que Deus havia colocado nele, uma esperança viva de salvação, e que também deveria estar nos corações daqueles que haviam alcançado graça, igualmente como ele também, de Deus para salvação, escapando da corrupção deste mundo e também do castigo eterno, que é já uma condenação explícita de Deus para com o adversário e também os seus seguidores, mas para aqueles que alcançassem a graça no Evangelho do Senhor Jesus, seriam resgatados deste grande mal e colocados então neste alto e sublime caminho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós agora estamos também nele. E ele dava graças a Deus, irmãos, porque ele entendia que tanto ele quanto os demais chamados nesta graça tinham sido eleitos segundo a presciência de Deus Pai, isto é, segundo o pré-conhecimento de Deus. Ele fez a eleição dessas pessoas, trazendo-os neste caminho santo, para que pudessem então receber de Deus a santificação do Espírito e alcançar graça e paz com Deus. Esse foi o trabalho que ele descreve que Deus fez com aquelas pessoas e que agora também Deus fez com todos nós. E ele dava graças a Deus, irmãos, com ações de graças, bendizendo a Deus que pela sua grande misericórdia havia gerado ele de novo, e a nós também. Isto é porque a primeira geração, que é a geração humana, ela nasceu em pecado, geração que foi feita por um tempo curto e pouca duração, porque tem como consequência a morte. Tanto é que quando a criança acaba de nascer, já começa a morrer, porque cada minuto que vive é um minuto a menos no seu tempo de vida. Então vai decaindo, gastando o seu tempo que ela teve já segundo a presciência de Deus para viver. E assim é o ser humano. Só que agora, nesta obra que Jesus fez conosco, nos gerou de novo, irmãos, mas com uma esperança viva. E esta esperança, ela se caracterizará quando Jesus vier e nós ressuscitarmos, porque vamos ser vencidos pela morte deste corpo, na medida que o nosso tempo se cumprir. Mas o nosso espírito, sendo santificado pelo poder da palavra de Deus, ele fica guardado para a ressurreição, quando então ressuscitará um corpo incorruptível, um corpo para a eternidade. Este é o trabalho feito por Deus. Mas agora, irmãos, ele faz então esta ação de graças e diz que pela fé nós estamos todos guardados na virtude de Deus para a salvação. Então, um pouco de fé que Deus tem colocado em nossos corações nos dá a condição de estarmos guardados para a salvação, isto é, somos propriedade peculiar de nosso Deus. Os irmãos sabem que nós somos herança, porque Jesus herdou a herança, e a herança somos nós. Somos heranças de Deus dadas a Cristo. Deus cuida de nós, porque somos agora dados a Jesus Cristo, e também a nós mesmos também nos deu de herdar com Cristo a glória eterna nos céus. E diz isso tudo porque vocês são provados com a vossa fé. A fé que vocês receberam, dizia ele àqueles irmãos, esta fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. Porque o ouro que ele é extraído do solo, ele não vem do jeito que ele aparece nas lojas ou no uso de cada pessoa, no utensílio, no objeto, não. Ele vem todo cheio de impurezas e ele deve ser primeiramente purificado para que depois possa ser então utilizado. E a nossa fé também ela é purificada, irmãos, para que possa produzir em nós o objetivo que é
a nossa santificação e a nossa salvação. Então diz assim, que esta fé, que é muito mais preciosa do que ouro que perece e é provada pelo fogo, deve se achar em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É claro que isto que diz aqui é quando Jesus nos vier buscar. Mas enquanto nós vivemos aqui, irmãos, também deve haver as manifestações de Deus que revelam que há em nós, irmãos, o fruto de louvor a Deus pela fé que está em nós. Já só por estarmos aqui, que muitos não consideram, eu vou congregar. Só pelo fato de estarmos aqui, irmãos, já é um fruto de louvor a Deus. Porque se não houvesse um pinguinho de fé em cada um de nós, não teríamos vindo aqui. Porque há gente que vem daqui de pertinho, mas há outros que vêm de muito longe, levantaram de madrugada e assim por diante, para poder estar congregado. Por quê? Porque há dentro de si uma força que provoca isto que tem que fazer. Por quê? Porque a fé que está dentro lhe dá essa condição. E hoje estamos aqui, e através desse pouquinho de fé que está em nós, é necessário que haja um louvor à majestade de Deus. Que diz assim, porque nós não vimos o Senhor, mas nós o amamos, e não vemos agora. Mas nós cremos, e temos em nós, ele dizia a Pedro para aqueles irmãos, e é aqui a palavra diz para nós hoje, que nós, crendo, nos alegramos com gozo inefável e glorioso. É necessário que haja em nós, irmãos, por causa desta obra maravilhosa que Deus fez, alegria e um gozo inefável, isto é, um gozo que não se pode descrever, pelo prazer de somos chamados filhos de Deus, participantes da glória eterna nos céus. E isto, irmãos, tem provocado no nosso adversário um ódio mortal, porque ele veio de lá, ele perdeu isto que nós alcançamos agora. Ele estava junto de Deus, vivia entre as pedras afogueadas, era o querubim ungido, aferidor das medidas, a glória de Deus se manifestava nele, mas ele foi encontrado em iniquidade e pecou e foi lançado de lá. Hoje ele domina este mundo em que nós vivemos e ele tornou-se um verdadeiro inimigo de Deus, porque ele foi destituído do seu lugar e ele jamais poderia concordar que fosse restituído ao homem aquilo que ele perdeu. Destruiu Adão pelo pecado que cometeu. Em toda esta história da humanidade, ele vem lutando como um inimigo caracterizado contra Deus para desfazer as obras de Deus. Tentou de toda maneira evitar que Jesus fizesse o cumprimento para a salvação do ser humano, restituindo a glória que o homem perdeu. Ele nunca pôde aceitar isso. Lutou contra o Senhor Jesus, e isto está declarado e vem até nos dias que vivemos. Cada um que ele consegue eliminar deste plano de salvação, tirando fora, irmãos, desse patamar tão alto que nós estamos, para ele é glória. Mas nesta manhã está aqui este povo que chorando, derramando lágrimas, lutando, batalhando, mas ainda está de pé e ainda tem viva esperança pela fé. Hoje o Senhor quer manifestar a nós um gozo inefável e glorioso. Por quê? Porque ainda estamos, irmãos, de pé, vencendo. Porque esta salvação, irmãos, os antigos eles falavam, eles inquiriam, tratavam com diligência. Os profetas profetizaram, falavam disso, tinham expectativa grande de ver isso e não viram, e nós estamos vivendo. Eles até indagavam que tempo será, ou que ocasião de tempo que vai acontecer isso, de Deus mandar o Filho dele aqui para resgatar o ser humano, que nunca chega esse tempo, terminaram os seus dias e não viram. Lendo o capítulo 11 aos Hebreus, se vê que os grandes homens, amigos de Deus, dormiram todos na esperança sem ter alcançado
sem ter apalpado o tempo que nós estamos apalpando. Abraão, irmãos, recebeu a promessa, ele sonhava, ele imaginava a glória que haveria de se manifestar no futuro, porque ele era amigo de Deus, e ele não viu, ele viu pela fé, mas ele não pôde provar, ele não conheceu Jesus, ele não conheceu os dias da graça, ele não alcançou isto, apenas as promessas, dormiu nesta esperança, e nós estamos agora hoje gozando, recebendo os frutos do que foi prometido a Abraão, de fazer a semente dele mais do que os grãos de areia da praia do mar, e nós estamos aqui, não somos filhos de sangue, herdeiros de Abraão, pela descendência carnal, mas na promessa de Deus, herdeiros espirituais. E agora, irmãos, estando nesta bendita graça, nós precisamos concordar, irmãos, que a prova da nossa fé é necessária para que ela seja purificada. Bendito seja o Senhor, porque os frutos da fé aparecem quando a pureza dela está nela. Quando a fé, irmãos, ela é morta, ela está mais no que é visível e palpável, não pode aparecer a glória de Deus e nem agradar a Deus, porque o mundo fala muito em fé. A pessoa tem fé em tudo, tem até fé no jogador de bola, num time de futebol, tenho fé que meu time vai ganhar, tenho fé nisso, fé naquilo e fé naquilo outro, mas encontrar alguém que diz, eu tenho fé em Jesus Cristo que vai me dar a vida eterna, esta fé precisa ser aperfeiçoada, e ela se aperfeiçoou com fogo, irmãos, porque o ouro, ele é purificado, não é apenas passando uma flanela, alisando, não, irmãos, a purificação do ouro demanda um trabalho que faz com que ele perca suas características físicas. Ele está daquele jeito quando é tirado, mas quando ele é colocado no trabalho para a purificação, ele se derrete, mas ele não se dissolve mais do que é, ele não perde as suas características, ainda que no fogo derretido ele continua sendo ouro, ainda que ele perdeu a forma física como se via antes, mas ele continua sendo ouro, só que é diferente, ele está em condição de ser purificado. Bendito seja o Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, quantos que ao longo da sua caminhada nesta graça reclamam, porque vê, Senhor, quantas lutas, quantas dificuldades, há momentos que parece que eu não vou conseguir vencer, minha esperança fica curta e eu não vislumbro mais nada, tudo que eu olho me parece que termina num caminho muito perto, mas hoje o Senhor pela palavra nos diz que isto tudo é purificação da nossa fé, para louvor e honra, glória ao nosso grande Deus. Então ninguém desanime, irmãos, ninguém perca o ânimo. Ainda por conta disso, ele dizia, o apóstolo dizia que quando estivéssemos assim, que nós devíamos de procurar cingir nos lombos do nosso entendimento a sobriedade e esperar inteiramente na graça que foi oferecida e revelada por Jesus Cristo. Então, irmãos, quem está hoje aqui, possivelmente haja quem está ouvindo esta palavra, pessoas que estejam assim sofrendo e achando que não compensa, achando que é muito difícil, achando que os dias na graça têm sido de sofrimento, mas glorifique a Deus por isto, porque este é trabalho de Deus. O próprio Senhor Jesus também não veio gozar, ele veio dar a vida e sofrer por todos nós. Os apóstolos também sofreram e foram martirizados pela força da graça e da fé e o amor ao Evangelho. Nós estamos aqui, todos bem vestidos, alimentados, todos contentes, bem acomodados aqui dentro. Naquele tempo, irmãos, os que pela fé serviram ao Senhor, fugindo da perseguição, foram nas crateras, nos lugares profundos, irmãos, fugindo, perderam os seus bens, foram espolhados daquilo que tinham, porque amaram o Senhor muito mais do que as coisas desta vida, e foram assim até alcançar a esperança, estão pela fé guardados agora para a volta de Jesus Cristo. Nós estamos ainda hoje vulneráveis, expostos às tormentas e tentações, mas a palavra que Deus manda não tem
outro caráter senão esse, de reforçar a nossa fé e dizer: compensa sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Porque a esperança que nos foi concedida e confirmada, irmãos, pelo Espírito Santo, ela é viva. Então dizia: vocês, como filhos obedientes, não se conformem com as concupiscências que há neste mundo. Não vamos nos conformar, irmãos. Não, deixa, é assim mesmo, agora o mundo é assim, isso aqui não tem importância, porque agora é diferente. Não, irmãos, esta conformação com aquilo que é do mundo, isso aqui para nós é perigoso. É melhor que nós procuremos nos abster, fugir de tudo que nos contamina, porque aquela esperança que está em nós, irmãos, ela não se alcança por qualquer indicação, não, nem por parentesco, nem por bem-estar desta vida, é por misericórdia, porque Deus nos escolheu antes que nós existíamos. Não vamos agora, depois de escolhidos e nesta bendita graça, agora, irmãos, negligenciarmos este grande favor. Ao contrário, nós sabemos, irmãos, que nossa condição que nós alcançamos não foi por ouro nem por prata que nós fomos resgatados do mundo da vida que nós tínhamos, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus, que nos comprou e nos pagou. Então, resumindo tudo isto, o que o Senhor nos quer, irmãos? É que ninguém desanime, servamos a Deus com alegria, porque ainda que olhando para o nosso corpo, que nos dá a impressão que a nossa expectativa de vida vai muito longe, mas ele dizia: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E dizia: e foi essa palavra que vocês foram nela evangelizados. Esta mesma palavra está sendo evangelizada nesta manhã. Então, queridos irmãos, como a carne nossa envelhece e volta para a terra, que está esperando e não tem pressa, porque já está combinado o tempo da partida de cada um, mas aquilo que está dentro de nós é vivo e é eterno. A Irmandade saiba que esta vida que já está dentro de nós, que é Jesus Cristo, já é a vida eterna. Por isso que quem perde isto aí, irmãos, passa a ter então participação na segunda morte. Mas nós que estamos aqui vivos na fé, agora, irmãos, para conforto nosso, é necessário que o Senhor então nos dê um pouquinho da alegria, o regozijo de sermos filhos de Deus. Então hoje a palavra que o Senhor manda derruba toda tristeza, todo desânimo caia por terra, haja em nós agora um ânimo novo, uma vontade de agradar e servir a Deus, porque fiel é o que prometeu, e nesta manhã não saiamos da presença de Deus sem que haja um renovo em nós. Bendito seja o Senhor, porque existem, irmãos, trabalhos de ourives que faz a purificação do ouro. Muitas vezes as pessoas olham e dizem: mas isso aqui já está bonito, já está limpo, mas ele sabe que às vezes internamente tem alguma impureza que precisa ser eliminada. Então volta outra vez ao trabalho do superaquecimento até que perca a sua forma, mas não vai se perder o seu valor. Muitas vezes, irmãos, o superaquecimento das provas na nossa vida faz desaparecer a nossa forma, faz desaparecer o nosso caráter como homem, como mulher. A nossa personalidade se quebra e nós ficamos ali diante de uma situação prostrados sem força, mas é Deus derretendo aquilo que não deve ficar como está, para que a sujeira desapareça e a glória de Deus apareça. Receba agora na tua comunhão um pouco do polimento de Deus e apareça a glória de Deus na nossa vida, irmãos. Bendito seja Deus que nos salvou. Porque o mundo caminha para a sua perdição e isto é rápido, mas nós para a nossa salvação também é rápido. E hoje, quem sabe nesta comunhão, irmãos, o Senhor não nos dê uma pequena amostra do prazer de sermos herdeiros da vida eterna. Por quê? Porque o que é belo nesta vida, irmãos, por exemplo, tem pessoas que pegam aí uma imagem de alguma cidade, de algum país,
de primeiro mundo, lugares bonitos, maravilhosos, pessoas de bem, lugar de paz, boa alimentação, lugar que não tem roubo, não tem assalto. E a pessoa fica olhando, quanto que eu gostaria de conhecer este lugar, se eu pudesse um dia fazer uma viagem, passar uns dias aqui, que lugar maravilhoso. Então a carne se deslumbra vendo uma figura que é pura imaginação, porque quando chega lá, o mesmo sol que molesta aqui, molesta lá. O mesmo vento gelado que faz o rosto da gente rachar, trincar, queimar, também queima lá, não é? A angústia que toma as pessoas aqui também toma lá. Lá tem gente que se suicida. Por quê? Porque ela perde o prazer de viver, porque tudo que quer os olhos já viu, acabou a esperança. Pessoas que vivem em países maravilhosos, mas de repente vai ver que o índice de suicídio é altíssimo. Por quê? Porque ele não se deslumbra mais, não vislumbra mais nada, não vê mais futuro. Tudo que queria ver está aqui, nada mais do que isso. Só que agora, na comunhão que nós estamos, o Senhor não quer mostrar para nós, irmãos, uma fotografia de um país, de algum lugar, não. Ele quer que nós sintamos um pouquinho do que é lá, que os olhos da carne não veem e jamais podem imaginar. João viu. João, irmãos, só que João, para ver, ele não estava no bem bom, num apartamento, numa casa luxuosa, nada. Ele estava num cárcere, lá num buraco, no meio das pedras, sofrendo. Mas quando ele olhou para dentro de si, para si, no seu exterior, um homem sofrido, que os dias estavam terminando, mas olhou para dentro de si, a glória de Deus estava ali. Então ele se voltou para dentro de si e começou a se consagrar a Deus, a buscar a comunhão. E foi indo o que aconteceu. O Senhor tirou ele dali em espírito e mostrou a sua glória. Viu o Senhor, os pés do Senhor Jesus como latão que brilhava polido, a roupa brilhante, vestido comprido de cima e embaixo, tudo branco, os cabelos brancos, os olhos como tochas de fogo, a boca que se abria, irmãos. Ele olhando aquilo, era Jesus glorificado. Ele tinha visto o Senhor Jesus antes de ir embora, até ainda tinha o sinal dos cravos na mão. Era aquele amigo dele, que ele chegou até pôr a cabeça no peito do Senhor e conversar com o Senhor de pertinho. Ele tinha essa amizade, ele tinha essa liberdade com o Senhor, mas não era mais aquele, era agora glorificado. Ele viu as ruas de ouro, os muros, coisas maravilhosas, indescritíveis. Isso que nós precisamos ver, irmãos. Não nos iludirmos somente com as coisas desta vida, que é claro que alegra o corpo, a gente se sente bem, mas pelo menos agora que vai terminar a palavra, que houvesse um pouquinho mais de comunhão e pudéssemos sentir quão grande e magnífica é a glória onde Deus está, o lugar onde iremos habitar, a casa que já está preparada para nós, a habitação que nós vamos alcançar, o corpo que nos vai ser dado igual do Senhor. Já pensaram nisso? Não vai ter ruga, nem cabelo branco, nem manco da perna, nem cego do olho, nem doente. Vai ser perfeito. Bendito seja o Senhor. Ninguém nunca viu um anjo cego, um anjo manco, um anjo aleijado, porque quando eles se manifestaram, a glória de Deus estava neles, eram perfeitos, eram puros. Esta perfeição, esta pureza, haja comunhão agora que vai terminar esta palavra. Sintamos que tudo isso está guardado para vós em Jesus Cristo. Recebamos agora por esta comunhão a alegria de sermos participantes da glória eterna nos céus. Ninguém ceda às concupiscências, ninguém ceda às vaidades desta vida, ninguém se entregue aos prazeres deste mundo, porque tudo vai ficar por aqui. Mas sinta agora, pela tua comunhão, que a glória de Deus poderia se manifestar aqui neste punhado de gente, e nós dizermos: Senhor, quanto que foi bom te sentir. Receba agora a virtude de Deus e a sua glória.
Santo é o Senhor. Irmãos, nesses dias o Senhor tem manifestado a sua glória. Criancinhas reunidas, ainda há poucos dias o Senhor selou um dom de novas línguas, umas 8 ou 10 crianças numa vez, 15 crianças. Pela pureza da criancinha que entregou o coraçãozinho a Deus, o Senhor veio, encheu do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Será que esta pureza não podia chegar aqui para esta multidão agora? E de repente o Espírito de Deus aqui, irmãos, isso é oportunidade, é tempo do Senhor derramar da sua glória. Ó igreja reunida nesta manhã, receba o poder de Deus para vencer este mundo. Até no último hino que nós vamos cantar hoje, vamos cantar com vigor, com força, como soldados valorosos. Nós vamos vencer este mundo. Bendito seja o Senhor. Deus seja louvado.